Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 19, verso de número 1 até o verso de número 10. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga: que bom que você veio. Aleluia. Diga para ele assim: você está no lugar certo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo de número 19, verso de número 1 até o verso de número 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Oh, aleluia. Faça isso hoje à noite. Haja rápido com aquela voz do Espírito Santo dentro de você. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga para o seu vizinho: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fale isso para no mínimo 3 pessoas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Pegue na mão da pessoa do seu lado e vamos orar uns pelos outros. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja, por esse pastor, por esses trabalhadores, por esses missionários, obrigado por essa visão extraordinária, obrigado pela unidade dessa igreja, obrigado, Senhor, pelos visitantes, pelos pastores que estão aqui, obrigado por essa noite extraordinária e obrigado, Pai, pela unção que já está disponível nesse lugar, obrigado pelo avivamento que vai haver esses dias. Nós queremos consagrar esses 4 dias para o extraordinário de Deus acontecer na vida de cada pessoa. Nós declaramos que vamos receber tudo que você tem para a nossa vida, Pai. Obrigado por essa noite de cura, por essa noite de milagres, por essa noite de libertação, por essa noite de arrependimento, por essa noite de compaixão, por essa noite de visão, que haja pessoas visionárias hoje à noite, despertando dons e talentos e habilidades que estão dentro de cada um aqui. Eu te agradeço, eu te louvo e eu te exalto por cada coisa, por cada passo, por cada pessoa, por cada conexão que você está criando hoje à noite, pelas conexões com nações. Obrigado por portas abertas nas nações, obrigado porque as nações são do Senhor, e obrigado, Pai, pelo poder e o mover do teu Espírito sobre toda a terra, inclusive nesta cidade, nessa igreja, em cada pessoa que está aqui. Nós quebramos o poder do comodismo, nós quebramos o poder da vida confortável, da vida boa, e nós declaramos pessoas livres para obedecer o chamado, pessoas livres para entrar no chamado. Diabo, você perde hoje as pessoas que você tinha prendido e segurado. Eu declaro fogo de Deus na sua vida, fogo de Deus no seu ministério, fogo de Deus na sua vida hoje à noite, para desprender você de qualquer coisa, de qualquer decepção, de qualquer frustração, em nome de Jesus, e você seja levantado hoje à noite para trabalhar para aquilo que o Senhor te chamou. Olha para o seu vizinho e diga: Deus está vendo você. Aleluia.
Aleluia. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa noite extraordinária. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então, se crianças podem louvar 4 horas, a gente pode fazer um culto de 5, então. Aleluia. O Espírito Santo falou algo para mim compartilhar com vocês hoje à noite sobre o enviado. A Bíblia diz que Jesus foi enviado de Deus. O primeiro missionário a vir foi Jesus. Jesus, ele foi enviado de Deus. E a missão do enviado é única: buscar. Essa é a missão do enviado. A função dele é buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando você tem uma visão de Deus, a sua missão é buscar e salvar aquilo que está perdido. Está perdido nas pessoas a referência de um Deus, a referência de um Pai, a referência de caráter, a referência de integridade. Essas coisas estão perdidas em nosso meio. Os valores estão perdidos em nosso meio. As pessoas não respeitam mais. Os jovens não respeitam os mais velhos. Os mais velhos não têm mais o temor que os jovens teriam por eles. Essas coisas têm sido perdidas. O avivamento na igreja tem sido perdido. As coisas do Espírito têm sido perdidas. Mas além de tudo, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que o homem perdeu? O homem perdeu comunhão com Deus. O homem perdeu a vida de Deus. O homem perdeu a natureza de Deus. O homem perdeu o Espírito de Deus. O homem perdeu o poder de Deus. O homem perdeu a cura de Deus. O homem perdeu a salvação de Deus. O homem perdeu a riqueza de Deus. O homem perdeu a autoridade de Deus. O homem perdeu o acesso a Deus. O homem perdeu a natureza de Deus dentro dele, sustentando ele, dando força para ele, dando sabedoria para ele, dando autoridade para ele. O homem perdeu a autoridade sobre Satanás, o domínio sobre Satanás, o poder sobre Satanás. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem domínio, deu ao homem poder e deu ao homem autoridade. Deus falou para o homem que havia um inimigo e que ele tinha que guardar. O homem sabia da existência de Satanás. O homem sabia quem era Satanás. O homem sabia quem era o diabo. O homem não estava ali alheio, mas ele perdeu tudo aquilo por causa da desobediência. Quando Jesus veio aqui, ele veio buscar o que o homem tinha perdido. Ele veio buscar, não do homem, não das coisas, ele veio buscar da mão daquele que tinha roubado do homem tudo que o homem tinha perdido. Jesus trouxe de volta para o homem a habilidade de entrar novamente na presença de Deus, de receber paz, de receber cura, de receber libertação. E a Bíblia diz: este é o Evangelho. Vocês devem ir pelas ruas, pelos valados, pelas montanhas, nas praças, aonde vocês chegarem, anuncie as boas novas da salvação. Os seus pecados estão perdoados, suas dívidas estão pagas. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu as trevas, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o câncer, Jesus venceu a AIDS, Jesus venceu o tranca-rua, Jesus venceu a Exu-caveira, Jesus venceu a pombagira, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu as dívidas, Jesus venceu tudo que poderia escravizar você, prender você, destruir você. Ele veio buscar você e trazer você à posição original de domínio, de autoridade, de poder. A doença não pode dominar você, a pobreza não pode dominar você, o pecado não pode dominar você. Quando a salvação entra na sua vida, riqueza chega, paz chega, prosperidade chega. Essa é a nossa maior missão: buscar o que está perdido, buscar o que está perdido. E a maior coisa que está perdido, que fez com que todas as outras coisas fossem perdidas, é a comunhão de um pai com o filho. Quem era Zaqueu? A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. Ele era o maior entre os publicanos. Ele era o mais rico. Então não era dinheiro que lhe faltava.
Não era prestígio que lhe faltava. Não era fama que lhe faltava. Ele tinha tudo que a maioria busca. Todas as pessoas na face da terra buscam uma boa vida. Busca uma condição melhor. Ele era o maior. Mas mesmo sendo maior, ele era o menor. Eu não estou falando da estatura dele. Ele era menor porque ele reconheceu que tinha outro maior do que ele. Que tinha outro que podia dar a ele o que o dinheiro não dava, o que a fama não dava, o que o status não dava. Oh, aleluia! Ele viu em Jesus algo maior do que o que ele tinha para dar. Você está pronto a subir em algo para ver aquele que é maior? Aleluia! E ele sobe numa árvore. Eu creio que com vergonha ele não queria ser visto por ninguém. Mas a primeira coisa que Jesus faz é olhar para cima e mandar ele descer. Porque o homem só pode ver o que está em cima se ele descer. Aleluia! Você só pode ver a salvação de Deus se você descer dessa árvore de orgulho que foi colocada, talvez pela tradição, talvez pela família, talvez pelo status. Desça daí que você vai ver Jesus entrar. Oh, aleluia! Desça desse pedestal de orgulho, desça dessa vaidade. Você sabe que essas coisas não vão adiantar. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O soberbo atrai a ira de Deus. O soberbo atrai o abatimento de Deus. O soberbo atrai Satanás do lado dele. O soberbo faz com que o diabo seja seu companheiro e faz com que Deus lhe resista. Não queira Deus nesse time. Mas Deus dá graça aos humildes. Deus exalta os humildes. Deus levanta os humildes. Deus coloca os humildes no lugar de destaque. Deus estava dizendo para ele: ei, desça daí, não suba em algo que eu não te coloquei. Não vá se eu não lhe envio. A suma do que eu quero falar hoje à noite: você precisa conhecer quem manda você. Paulo disse: eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei quem me sustenta. Eu sei quem está por trás bancando a minha vida. Eu sei quem está por trás me dando força. Quando as pressões vêm, que abate de um lado, abate do outro, que parece que eu caí e a circunstância me pisou, jogou terra em cima e disse: eu quero ver agora. De repente vem uma mão tirando aquela terra. Oh, aleluia! E você se levanta no meio das cinzas e as pessoas dizem: o que é que está acontecendo? Eu pensei que era a última dele. Você se levanta e diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Senhor é a força da minha vida. Não é o dinheiro, não é a posição, não é a origem familiar, não é a estrutura da universidade. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É o seu joelho no chão, é a leitura da palavra, é a obediência ao Espírito, é a submissão às autoridades. É um homem cheio do Espírito. O diabo não tem medo do seu diploma, mas tem medo quando você se dobra diante dos reis e Senhor dos senhores. Uau, 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 aleluia. Diga para o seu vizinho: uau, aleluia. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O maioral, o mais rico, o top, sobe. Ele estava acostumado em lugares altos. E Jesus disse: desce. Não suba onde eu não mandei. Não vá onde eu não mandei. Não quero um pedestal para você que não fui eu que coloquei. Agora eu vou colocar você em algo que nem você sabe que tinha perdido.
E eu vou dar a você o que você nem sabe que foi perdido. Eu vou dar coisas a você maior do que o dinheiro pode dar. Porque o dinheiro o homem criou, mas a riqueza não. Foi Deus que criou a riqueza. Foi Deus que criou o prazer. Foi Deus que criou todas as coisas. Não adianta ter dinheiro e não ter cura. Não adianta ter dinheiro e não ter paz. Não adianta ter dinheiro e não ter uma vida. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, nós precisamos conhecer aquele que nos chamou, ter profunda intimidade com Ele, entrar nas profundezas dele e conhecer Deus por dentro, saber até como é que Ele respira, aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele quer e aquilo que Ele almeja. Davi era um homem tão segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz que ele suspirou e disse: ai, quem me dera beber água das fontes de tal lugar. 3 homens se levantaram, montaram no cavalo, entraram no meio do arraial dos filisteus, mataram 800 homens, pegaram o copo e encheram de água e trouxeram para Davi. Você está disposto a satisfazer a sede de Deus? O que você está disposto a matar em sua vida? Alô? Alô? O que você está disposto a matar em sua vida? Seu Facebook, suas horas de televisão, sua vida natural, seu emprego. O que você está disposto a romper para pegar água e saciar a sede de Deus? Aleluia! Você está disposto a matar seu sono e passar uma noite de oração? Você está disposto a matar seu almoço e passar o dia jejuando? Você está disposto a deixar de curtir o seu lazer e passar um final de semana buscando a Deus? Uau! Pense no que você está disposto a descer desse pedestal que nem foi Deus que lhe colocou lá. Que às vezes ele serve de fachada para cumprir coisas na nossa vida. Não fique no lugar onde Deus não botou você. Desça. E olha que coisa extraordinária. Jesus disse: desce. E a Bíblia diz que ele desceu depressa e com alegria. Porque ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia quem era aquele. Foi por causa dele que ele queria mudar a vida dele. Você está disposto a mudar a sua vida? Uau, aleluia. E se Deus lhe manda ir para algum lugar que você nem gosta? Aleluia. Se Deus lhe manda dar, se Deus manda você financiar, se Deus manda você investir, e se Deus manda você sustentar, aleluia. Até que ponto estamos dispostos a romper e matar coisas para saciar a sede de Deus? Vocês estão comigo? Então a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus não disse: você precisa se arrepender, você precisa confessar seus pecados, você precisa fazer uma regressão, você precisa reconhecer como você é ruim. Jesus simplesmente sentou na mesa. E aquele homem, sabe o que foi que aconteceu? Ele correu e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. A primeira sinal de que alguém é salvo por Deus é entrar na primeira característica de Deus: dar. Se Deus não trata com a tua avareza, você ainda não encontrou Deus. Se Deus não... A primeira coisa que um homem, quando encontra com Deus, que recebe da natureza de Deus, a primeira coisa que ele faz é dar. Se você não tem dinheiro, você dá a sua vida. Se você não tem condições, você dá seu tempo. Você dá, porque a natureza de Deus é dar.
Você dá seu amor, você dá sua compreensão, você dá sua atenção, você dá seus ouvidos. As pessoas estão sofrendo e elas precisam de pessoas que as amem, que cuidem delas. As pessoas estão interessadas no que elas podem dar para elas, mas o maior segredo da vida é servir. Amém. Jesus veio para dar a vida dele. Você quer vitória na sua vida? Amém. Deixe de chorar e deixe de gemer. Comece a praticar o que Deus diz em sua palavra. Quando você pratica o que Deus diz na sua palavra, Deus está ao seu lado, os anjos estarão ao seu lado, os céus estarão por você. Quando esse homem de posição, quando esse homem de condição, a Bíblia diz que ele era o maioral, a Bíblia diz que ele era o mais rico. Esse homem era tão rico que disse: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Só alguém que se encontra com Deus toma tal decisão. Porque na vida natural, sabe qual é o valor que você tem? O valor que você tem, que as pessoas dão a você, é equiparado ao que você tem e não ao que você é. No reino de Deus, Deus não compara o que você tem, porque Ele sabe que o que você tem é o que Ele dá. No reino de Deus, você vale o que você entende que você é. Porque quando você entende quem você é, foi o que aconteceu com o centurião. Vocês lembram do centurião? A Bíblia diz que o centurião estava lá e o empregado dele adoeceu. Quando o empregado dele adoeceu, ele correu até Jesus e foi até lá e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e atormentado, e eu peço que o Senhor o cure. Jesus disse: eu vou lá na sua casa. Ele disse: opa, eu não sou digno. Tem coisas na minha vida que eu preciso ajeitar. Eu não me acho digno. Veja, ele não se achava digno. Não foi Jesus que disse que ele não era digno, porque Jesus sabia que ele não era digno. Porque o homem só é digno quando ele entende quem é Jesus na vida dele. Então aquele homem disse: Senhor, mas diga apenas uma palavra. A única palavra que o Senhor disser, o meu criado será curado. Porque eu sou homem de autoridade. Eu tenho, diga, eu sou. Eu tenho. O que você é, define o que você tem. No reino de Deus, o maior desejo de Deus é você entender quem você é. A maioria das pessoas sabe o que elas pensam de si mesmas: sou pecadora, sou miserável, eu não sou digno de Deus me ouvir. Mas Jesus fez você digno. Ele morreu por você, Ele pagou o preço pelo seu pecado. Você não é digno, é claro, mas Jesus fez você digno. Então será orgulho não aceitar a dignidade de Jesus. O orgulho do homem está em pensar que ele pode fazer alguma coisa sem Deus. Aleluia. Estão aqui hoje à noite? Jesus disse: o ladrão veio roubar, ele veio matar e ele veio destruir. Ponto, vírgula. Eu estou aqui para dar a vocês o que ninguém pode dar. Eu vim dar vida, aleluia, e vida em abundância. Você sabe para que Jesus veio? A Bíblia diz que Deus o enviou à terra, e ele nasceu por uma virgem, e o propósito da vinda dele foi único: salvar o que estava perdido. A humanidade está perdida, as pessoas não têm para onde ir mais, não há mais centro de recuperação que recupere ninguém, não há mais situação social que ajude a família a melhorar. Só Deus, só quando Deus entra na vida delas, só quando os princípios da palavra entram na vida delas, é que a vida delas mudam. Aleluia. E você diz: pastor, qual é a prova? Eu posso olhar agora e dizer: você. Se eu desse esse microfone para alguns aqui, uns iam dizer: eu era bêbado, eu batia na mulher, eu batia nos meus filhos, eu pancava isso. Mas eu encontrei Jesus, eu encontrei a palavra entrou na minha vida. Oh, aleluia. Ai.
Veja, o sistema do mundo é: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, que você vai ter isso, para que você seja isso. O sistema de Deus é: seja, que você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. A pregação da religião é: deixe disso, faça isso, deixe disso, faça aquilo. Jesus chega para você e diz: tu és a luz, tu és o sal, tu és o pão aqui agora. Vá lá e expulsa os demônios, vá lá e cura os enfermos, vá lá e limpa os leprosos. Eu não posso, pode, vá lá, você pode tudo. Eu fortaleço você, eu ajudo você, eu sustento você, eu levanto você, eu cuido de você, eu sou sua fonte, eu sou sua provisão. Aleluia. É impressionante nós entendermos o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Presta atenção, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito. A Bíblia diz: ela vai ser designada para algo, e ela vai prosperar naquilo para que eu enviei ela. Ela não pode voltar para mim vazia. A palavra não pode voltar para Deus vazia. Ela tem que produzir. E aí ele dá um exemplo. Como é que ela vai fazer isso? Assim será: como a chuva desce do céu, rega a terra, faz a terra produzir e brotar, assim, dessa mesma forma, desse mesmo modo, vai ser minha palavra. Ela vai descer, vai regar você, vai produzir em você e... oh, aleluia! E aí eu estava pensando, quando nós estudamos a Bíblia, em João 4:24 diz: Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o homem é Espírito. Diga: o homem é Espírito. A Bíblia diz em João 6:63 que a palavra é Espírito. Diga: a palavra é Espírito. Ok? Então nós temos Deus Espírito, a palavra Espírito e o homem Espírito. Ou seja, o homem, Deus e sua palavra tem a mesma condição e característica, poder e habilidade. Estão comigo? Agora, o homem, sendo espírito, Deus criou um envelope e colocou ele dentro. Por causa do envelope, o homem é legal na terra. Deus já não é legal, porque Deus não tem corpo físico. Mas Deus, na sua sabedoria, preparou um corpo físico chamado Jesus, entrou por ele e veio na terra. Mas o diabo não tem corpo legal. O diabo é um espírito, mas ele não tem corpo legal. Foi o que ele fez? Ele enganou Adão para poder pegar o corpo de Adão e entrar na terra e de todo pecador. Então o diabo está legal na terra por causa do pecado que o homem tem. A natureza do pecado dá acesso para o diabo ter legalidade na terra. Através do corpo de pessoas, ele se prostitui, ele mata, ele se droga, ele destrói a vida das pessoas e a vida daquelas pessoas que elas têm contato com elas. Estão comigo até aí? Agora, lembre-se, o diabo é espírito, Deus é espírito, a palavra é espírito, o homem é espírito. Dos três lá, só o homem é legal na terra. Por isso que a bebida é tão importante para o reino do diabo. Porque quando o homem bebe, tira-se do ar para que o diabo use o corpo dele. Estão comigo até aí? Estão comigo até aí? Ok, então Deus é espírito, a palavra é espírito, o homem é espírito. Todo espírito precisa de um corpo. Foi por isso que quando Jesus morreu, Deus criou a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Pela igreja, Deus está legal na terra. Estão comigo? Estão comigo? Aleluia! Deus está legal na terra. Agora, a palavra é espírito. Diga: a palavra é espírito. Se o espírito precisa de um corpo, a palavra que é espírito precisa de uma boca. Por isso que a vitória do crente está na boca. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. E quem bem utiliza, come do fruto. Quem mal utiliza, come do fruto. Então você não está perdendo para o diabo. Você está perdendo porque você está falando sobre sua própria vida.
Então não diga que não pode, que não tem, que não dá, que é miserável, que é pecador, que é fracassado, que nasceu na família pobre, que mora no bairro pobre, que mora numa rua pobre, porque Recife não dá. Isso é uma mentira do diabo, tentando tirar você do Espírito. Mas você é um Espírito que nasceu de Deus, e a palavra de Deus diz assim, olha, a palavra Espírito, na palavra não é Espírito, a palavra no Espírito diz, eu sou seu pastor e não falta nada. A palavra no Espírito diz, eu suprirei toda a sua necessidade. Agora, lembre-se, isso é Espírito. Isso aí precisa ser materializado. E só pode sair do Espírito para o natural, lembra? O verbo se fez carne. Ai, 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 ai. Aleluia, entenda isso. Sua boca é o único meio pelo qual a palavra Espírito se torna carne. Por isso que o diabo faz tudo para prender você numa coisa chamada angústia. Uma pessoa angustiada não fala. O primeiro ponto da angústia é prender suas emoções. E o diabo faz isso como? Levantando seu passado, criticando seus erros, trazendo à memória o que você fez de errado, para você não se achar digno de abrir a boca e dizer, eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Por isso que em todo tempo você não vê Jesus falando de acordo nem com o que sente, nem com o que vê. A Bíblia diz que tudo estava trevas, ele abre a boca e diz, eu sou a luz. Aí as pessoas dizem, e agora? Nós não sabemos para onde ir. Ele disse, eu sou o caminho. Mas não temos onde entrar. Ele disse, eu sou a porta. Ah, ela está fechada. Ele disse, eu tenho a chave. Todo mundo com fome, ele disse, eu sou o pão. Morreu, ele disse, eu sou a ressurreição. Aleluia. Ai, 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 ai. Veja, ele não fala de acordo com o problema, ele fala de acordo com o que crê. Eu sei que muitos missionários veem o campo, veem a dificuldade, veem a pressão. Vocês estão literalmente indo para o terreno do inimigo, para o lugar onde o diabo tinha direito. Mas quando Cristo morreu, a terra do Senhor e a sua plenitude, já chegue lá expulsando ele, porque ali você é o rei. Você sabe para quem Deus disse, pede-me, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Você sabe para quem Deus estava falando? Estava falando com Jesus. Quando Jesus estava pronto para ressuscitar, e Deus, pede-me, 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 e eu te darei as nações. Você acha que Jesus não pediu, não? Nações na Bíblia nunca foi território. Nações para Deus são pessoas. Nações de médicos, nações de advogados, nações de políticos, não importa, é um tipo de povo, e para esse povo nós fomos enviados. A nossa missão é buscar e salvar o que se havia perdido. Lembre-se, Zaqueu era muito rico, era rico, tão rico que deu metade do que tinha para os pobres. Será que se você der metade do que tem, você quebra? Se hoje, naturalmente falando, metade do que você tem, você desce para os pobres, como é que você ia ficar? Naturalmente falando. Nossa mente ia ficar um pouco apertado, pastor. Isso é a mente de quem não nasceu de novo. Porque no processo do reino de Deus, quem mais dá é quem mais tem. Vocês conhecem o Usain Bolt? Aquele corredor extraordinário, que parece que ele corre 100 metros, como quem está num carro de corrida, né? Agora, você sabe quantas horas ele treina por dia? 5. Num sol escaldante. Enquanto nós estamos em casa, assistindo Globo Esporte com ventilador, naquele mesmo horário, ele está lá, pá! Uma coisa é correr 9 segundos, e outra coisa é correr 5 horas.
Você sabe quem é Michael Phelps? O maior recordista de natação dos Estados Unidos. Em sua última Olimpíada, ele ganhou todas as medalhas que ele pulou para nadar. Era pular aqui e sair com a medalha do outro lado. E aí perguntaram para ele, como é que você conseguiu isso? Ele fez, 8 horas de treino por dia. Nós gostamos de piscina, mas eu duvido você passar 8 horas para lá, 8 horas para cá, todo dia. Tem gente aqui que talvez tenha piscina em casa, eu acho que faz 1 ano que você nem entrou nela. Eu acho que faz 3 anos que eu venho aqui e não tomei banho na piscina do pastor Emílio. Olha lá. Em nome de Jesus, eu vou ter que orar. Tá clara aquela piscina curada, aleluia. Olha só. E o cara tá lá 8 horas por dia. Pá. Aí quando chega as Olimpíadas, campeão. Aí o pessoal diz, eu acho que Deus tem um plano na vida dele. Deus deu algo a ele. Acho que Deus ama mais ele do que a mim. Não! Deus não faz acepção de pessoas. Quantas horas você ora? Você quer unção só, alguém botando a mão na sua cabeça? Deixa de ser bebê. O que você está disposto a matar para saciar a sede de Deus? Chegou a hora de nós sairmos desse nível de me dá. Você já vira a águia no ninho? Ela fica, me dê, pai, me dê. Aí a mãe traz a comida, aí ela dá, me dê. E a mãe traz, e chega um dia e que a mãe não chega. E que a mãe não volta, e ela começa a ficar com fome, e ela começa a se sentir desconfortável, porque a mãe tirou aquele negócio do conforto, e ela agora, aquele lugar onde ela estava, começa a furar ela. Sabe qual é o propósito? A mãe está de longe olhando, e esperando, bora, sai daí, chegou a hora de crescer, aleluia, e a gente está... Chegou a hora de viver pela sua fé. De deixar de viver dependendo da mão do homem, do sistema. O sistema do mundo é um sistema quebrado, falido. A Bíblia diz que Deus vai abalar toda, desde 2008 que vem uma quebradeira. E a Bíblia diz que Deus iria abalar tudo, para que permaneça só aquilo que é inabalável. Só tem uma coisa que não se abalou: os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Então não coloque sua vida nessas coisas. E aliás, estamos caminhando para o fim. Então para que fazer projetos dependendo das coisas naturais? Então, a Bíblia diz assim: o que é a vida do homem? É um sopro. Olha que consistência. A vida do homem é um sopro. Secou a flor, murchou a esperança. A vida das pessoas é um sopro. Por isso que o seu sopro tem que ser o de Deus, porque esse permanece para sempre. Lembra? Adão tinha tudo. Tudo que você tem fisicamente, Adão tinha lá no chão, mas não tinha o sopro. Ele tinha braço, tinha pé, tinha tudo, mas não tinha o sopro. Aí foi que Deus fez? Deus não respira nosso ar. O que Deus jogou dentro dele? Sua natureza, sua vida, sua habilidade. De repente aquele barro ficou em pé. Mas não era só um barro em pé, gente. Era a vida de Deus. Porque Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe. De onde veio o sangue de Adão? Quem era que sustentava Adão? Quem era a força de Adão?
Você lembra quando os homens mataram Jesus, que ele ressuscitou? A primeira coisa que ele fez quando encontrou os discípulos? E quem era o sopro? Jó disse: o sopro do Todo-Poderoso me fez. Quem sustenta a sua vida? Uau! Quem sustenta a sua vida? A Bíblia diz: quando os fundamentos do justo são destruídos, o que é que ele faz? Se todos os fundamentos da sua vida fossem destruídos hoje, o que é que você ia fazer? A maioria era: vou dar um tiro na cabeça, não sei o que é que eu faço, já fiz tudo que tinha que fazer. Mas a Bíblia diz que o justo vai para o santo templo, dobra seus pés e adora aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz que para o justo nasce luz nas trevas. Nós somos o povo de maior promessa na face da terra. Isaías 1,19 diz: se você quiser ir me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Jeremias 29,11 diz: bem sei eu os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. No Salmos 35:27 ele diz: cantem e se alegrem os que amam a minha justiça, porque o Senhor se deleita na prosperidade dos seus servos. No Salmos 37:25 ele diz ainda: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você quer mais? Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. No Salmo 91:10 diz: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia! Em Isaías 43 diz: eis que eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, e trazendo para ti riqueza das nações. Em Isaías 41:10 ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluia! E em Marcos 9:23, tudo é possível. Olha para o seu vizinho e diga: tudo é possível. Mais uma vez: tudo é possível. Tudo é possível. É possível você ser próspero sem roubar. É possível você ser próspero sem se corromper. É possível você ser próspero sem se prostituir. É possível você ter paz sem ter riqueza nenhuma natural, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Quando meu filho morreu no meu braço, aí eu vi que isso funciona. Que isso não é conto de carochinha. Eu passei 6 horas e 45 minutos com meu filho morto no meu braço, todo gelado, roxo. Eu só tinha uma coisa para fazer: me agarrei com o que estava escrito. Eu não tinha emoção naquela hora, eu não tinha sentimento nenhum. Meu amigo, na hora da pressão, ou você faz o que crê, ou você perece com o problema. Jesus disse: vocês vão morrer no pecado se não crer que eu sou. Qual é o pecado da humanidade? Não crer que Jesus é. Você sabe por que as pessoas fumam? Cigarro não é pecado, bebida não é pecado, não. Sabe qual é o pecado? O pecado é trocar aquilo pela paz. As pessoas estão preocupadas, pegam um cigarro, elas estão ansiosas: deixa eu beber para ver se eu esqueço. Sabe por quê? Elas não creem que Jesus, ele disse: eu tenho a paz, eu dou a paz, a minha paz eu dou a você. Pecado é mais sério do que você pensa. Porque não tinha cigarro no Éden, Adão pecou. Não tinha cachaça, não tinha vodka, não tinha baile funk, ele pecou. Pensa no que eu vou dizer. Sabe o que é pecado? É a natureza de Satanás dentro do homem. Qual era a natureza? Você pode botar o trono lá em cima e ser igual a Deus. É bater no bolso assim e dizer: meu Deus, é isso aqui. Isso é a natureza de Satanás. Pensar que pode ser alguma coisa sem Deus. Mas Cristo se fez pecado para que o nosso pecado fosse para Ele
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu estou lá com o Mateus no meu braço, 6 horas e 45 minutos, eu lembro até hoje, andando, Verônica, para lá e para cá. Se ali eu não tinha outra coisa, a não ser a palavra. Pastor Emílio, eu não tinha outra coisa. Uma coisa é orar pelos filhos dos outros, como eu já orei. Mas uma coisa é orar pelo seu. A alma gela. Não tem um grupo de louvor nessa hora. Oh, se Serginho tivesse lá com esse teclado, cantando para mim, dizendo: eu tenho um chamado, jamais vou me... Vamos, Sergião, vamos, Sergião. Não tinha. Ah, se eu tivesse. Na hora da pressão é você, sua fé e Deus. E acabou. E aí é o bom que quando você conhece o que a Bíblia diz. Eu agarrei a palavra que diz assim: não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. E passei 6 horas e 45 minutos confessando. Depois eu entro em detalhes com aquilo. Ele vai vir comigo em novembro na igreja do pastor Nivaldo. E aí um dia desse eu estava em São Paulo, em outra cidade, e meu filho em outra cidade, num cartaz, pregando a palavra. Quando eu vi aquele cartaz, eu comecei a chorar. E me lembrei daquele dia no quarto, quando eu com ele no braço andando: não morrerá, mas viverá, para contar os feitos do Senhor. Não morrerá, mas viverá, para contar os feitos do Senhor. Eu lembro até hoje, quando o diabo pousou aqui no meu ombro e disse: já morreu, besta. Teu filho já está morto. Mas fé ignora o que vê. E fé fica com o que crê. Eu não estou falando dos filhos dos outros, estou falando do meu. Daquele que eu vi nascer, do que eu chorei, do que eu orei. Oh, aleluia. É uma experiência extraordinária, Verônica. Depois de 6 horas e 45 minutos, pastor Emílio, parece que veio um casaco sobre o meu ombro. Então, eu não estou falando de experiência dos outros, estou falando da minha. Eu sei que funciona. Parecia que alguém botou um casaco em cima de mim. De repente, minha irmã, apareceu uma tela. E naquela tela estava escrito assim: a lei do Espírito da vida, que ressuscitou Jesus, ressuscita seu filho agora. Eu agarrei meu filho assim, roxo. Ele todo roxo, eu agarrei ele assim, eu disse: Mateus! E ele: a lei do Espírito da vida, que operou em Cristo, ressuscita você agora. Ele fez: Pai, oh, aleluia. Ele pulou do meu braço e começou a correr no quarto. Parecia que tinha dormido a noite toda. Enxuguei as lágrimas, me ajoelhei e disse: funciona. 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 Já passei horas confessando, desempregado, com a palavra, com mais de, na época, R$7.500, parecia 70 mil na época para mim, com papel levantando e dizendo: obrigado, Pai, por toda conta paga, por toda necessidade suprida, porque Tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu digo: funcionou ali, vai funcionar aqui também. Primeiro mês não aconteceu nada, segundo mês não aconteceu nada, terceiro mês não aconteceu nada. E o diabo disse: eu quero mesmo ver como é que vai vir isso aí. Você sabia que confissão é trabalho? Você não sabia que fé é trabalho? Você está trabalhando no mundo do Espírito, você sabia disso? Porque a Bíblia diz que as palavras produzem, produção é trabalho. Depois eu vou ensinar isso a vocês.
Então eu estou lá trabalhando minha fé. Primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada, quinto mês nada, sexto mês a dona da casa chegou para mim e disse: eu preciso que o senhor entregue a casa. Eu disse: quando é que a senhora quer? Final do mês, pode ser? Eu disse: tudo bem. Naquela época eu estava desempregado ministerialmente. Mas a vida da fé não depende do emprego. Eu vou provar para você. Se você trabalha o mês todinho e fica dizendo: isso mês não vai dar não, o negócio está muito difícil. Qual é o resultado do teu tanto trabalho? O teu dinheiro não dá. Porque o dinheiro e a produção não dependem do seu braço, depende da sua confissão. Se você está trabalhando e falando errado, por isso que tua vida está como está. Nem adianta vir pedir oração, tem que mudar o que você está falando. Porque o que você está falando é o que realmente você está produzindo. Agora, preste bastante atenção. Foi chegando a semana de desocupar a casa. Tirei todos os móveis, tirei os quadros, encaixei tudo. E um amigo meu disse: Sérgio, eu tenho um quartinho, cara, ali. Você pode ficar lá, se você quiser ficar. É um quartinho que eu guardo meus... eu trabalho com construção, esse negócio. Agora, como o terreno é grande, eu tiro tudo de dentro, mando lavar, passo um calzinho lá. Se você quiser ir para lá. Eu disse: eu vou, sem problema. Aí ele disse: então tá certo, sábado de manhã eu venho buscar a sua mudança. Eu disse: tudo bem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, domingo de manhã. Eu estava lá sentado, todas as caixas já na sala, outras partes no terraço, só esperando ele. Esse cara entrou. Olhou para mim e começou a chorar. Ele disse: Deus falou comigo ontem à noite. Aquele lugar não é digno do meu filho. Pague todas as contas dele e sustente ele até o ministério. A porta do ministério abrir para ele. Eu disse: muito obrigado. Eu fui lá no quarto, peguei o paiol de nota de contas, dei na mão dele. Quando foi meio-dia, ele voltou. Eu já estava arrumando as coisas e botando tudo no lugar. A dona da casa chegou para pegar a chave. Ele disse: eu pago tudo que está atrasado e já vou pagar adiantado os outros meses na frente, para ele ficar até quando ele quiser. Aleluia. Meio-dia ele me entregou as notas, tudo paga. Eu fiz questão de ir no meu quarto onde eu andava. Peguei nota por nota e eu disse: diabo, está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Oh, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Paulo disse: eu sei, isso é derivado de experiência. Eu sei no Deus. Só 3 na Bíblia disseram isso. Primeiro foi Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Depois foi Jesus: eu sei que tu sempre me ouves. E depois foi Paulo: eu sei no Deus que tenho crido. E agora chegou a minha vez e a sua de dizer: eu sei. Sabe o que é isso? Eu tenho experiência. Eu tenho provado. Eu sou uma prova viva de que isso funciona. O evangelho é para ser vivido. Você tem que viver isso aí. Se isso não for real na sua vida, você está no lugar errado. Isso é só uma religião. Mas o cristianismo não é uma religião. É Deus vivendo em você. Deus vivendo em você. Isso tem que ser real para você. Isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua história. Então, quando você for fazer algo que Deus mandou, saiba que Deus e os anjos e os céus estão indo com você. Então aquele lugar não vai ser difícil, aquela terra não vai ser dura, aquele povo. Não olhe as dificuldades e traga relatório errado. Os espias viram as mesmas coisas,
2 decidiram ver diferente. Como é que você está vendo o seu problema? Uma empresa mandou 2 funcionários para o país. De noite, um mandou um e-mail para a empresa: não bota empresa aqui, vai quebrar. Ninguém aqui gosta de sandália. Ninguém calça sandália. Todo mundo aqui anda a pé. Uma empresa aqui vai à falência. O outro mandou um e-mail assim: manda logo começar a construir rápido, porque ninguém aqui tem sandália, vai ser um estouro de venda. Dez vieram dizendo: tem gigantes, é impossível, somos umas formigas, vamos perecer. 2 disseram: tem gigantes, nós vamos lá, vamos rasgar ele como quem rasga pão, porque a terra é nossa, o Senhor está conosco, nós vamos lá, já é nosso, aleluia. De 3 milhões, 2 entraram. Quem foi os 2? Os 2 que viram diferentes, os 2 que falaram diferentes. Você pode até ver o que Deus vai fazer, mas só entra se falar certo. Estão comigo? Você pode fechar os seus olhos, por favor?